Pensa comigo por um instante. Você já percebeu como é muito mais fácil lembrar de uma crítica do que de um elogio? Ou por que uma preocupação consegue roubar o seu sono, enquanto o momento bom parece passar tão rápido? Isso não acontece porque você é pessimista. Acontece porque o seu cérebro foi moldado para outra missão. E hoje nós vamos refletir sobre o tema: o cérebro foi feito para sobreviver e não para te fazer feliz. Pense comigo. Durante milhões de anos, os nossos ancestrais enfrentaram predadores, escassez de alimentos e inúmeros perigos. Nesse contexto, sobrevivia quem percebia rapidamente as ameaças, não quem ficava distraído apreciando a paisagem. Por isso, a seleção natural favoreceu um cérebro extremamente eficiente em detectar riscos. Em termos evolutivos, era melhor desconfiar de um barulho no mato e descobrir que não havia nada do que ignorar o barulho e encontrar um predador. Esse mecanismo continua existindo dentro de nós, mesmo que hoje a maioria das ameaças não sejam um animal selvagem, mas uma conta para pagar, um conflito no trabalho ou o medo de ser rejeitado. O cérebro reage como se essas situações também exigissem sobrevivência. Um outro ponto é que nem tudo que você pensa corresponde à realidade. Esse é um ponto que pouca gente percebe. O cérebro não registra apenas fatos, ele interpreta os fatos. Quando você envia uma mensagem e a pessoa demora para responder, por exemplo, o cérebro pode, pode criar várias histórias, como: ela perdeu o interesse, eu fiz alguma coisa errada, ela está me ignorando. Perceba que isso não é realidade, é uma interpretação. E é justamente aí que entra a importância de desenvolver uma capacidade que nenhum outro animal possui como nós: refletir sobre os próprios pensamentos. Na psicologia, isso é chamado de metacognição, a capacidade de observar aquilo que estamos pensando antes de aceitar esses pensamentos como verdade. Nem todo pensamento merece ser acreditado. Um outro ponto importante é o seguinte: pensar sobre o que pensamos é uma forma de liberdade. O filósofo Epicteto dizia que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a maneira como os interpretamos. Séculos depois, a psicologia cognitiva chegou a uma conclusão muito parecida. Entre o que acontece e a emoção que sentimos, existe uma interpretação. Isso significa que dois indivíduos podem viver exatamente a mesma situação e reagir de formas completamente diferentes. A diferença não está no acontecimento, está na maneira como cada cérebro atribuiu significado ao que aconteceu. É por isso que aprender a questionar os próprios pensamentos não é fraqueza, é inteligência emocional.
É deixar de reagir automaticamente para começar a responder de maneira consciente. Por último, talvez a verdadeira liberdade esteja aqui. Se o cérebro foi programado para procurar perigos, então faz sentido que ele nem sempre enxergue as oportunidades. Ele presta mais atenção ao que pode dar errado do que aquilo que pode dar certo. Mas nós não somos apenas o nosso cérebro. Temos consciência, capacidade de reflexão, aprendizado e escolha. Podemos perguntar: esse pensamento corresponde aos fatos ou apenas ao meu medo? Existe alguma evidência para acreditar nisso? Será que estou reagindo ao presente ou a experiências que vivi no passado? Talvez viver com mais saúde mental não seja eliminar os pensamentos negativos. Isso seria impossível. Talvez seja aprender que nem toda ideia produzida pelo cérebro merece comandar a nossa vida. Porque o cérebro quer garantir que você sobreviva. Mas viver de verdade exige algo além da sobrevivência. Exige consciência. Eu quero terminar deixando uma pergunta. Quantas decisões da sua vida foram tomadas pelos fatos e quantas foram tomadas apenas pelo medo que o seu cérebro criou? Pense nisso.